Oi, pessoal, bom dia, como vocês estão? Passando por aqui hoje para desejar um ótimo dia, gravar mais um vídeo para vocês. E hoje a gravação desse vídeo vai ser diferente. Na verdade, é uma reflexão, uma palestra e que possa falar com você, né? Tô aqui na minha casinha, ó, aqui no sítio, que eu ainda não viajei para São Paulo. E aí eu tô gravando para vocês. Gente, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre parente. Parente não é família. Parente não torce por você. Parente, na maioria das vezes, não quer o seu bem. E às vezes até a própria família, né, mais chegada, não quer o seu bem, não quer que você prospere, não quer que você realize os sonhos, ou que você prospere, enfim, vou chamar um pouquinho, né? Para que vocês me vejam melhor. E eu quero falar para vocês o quanto é decepcionante você saber, você começar a entender que as pessoas que você talvez considera que você mais quer ter por perto, não são aquelas que verdadeiramente torcem por vocês ou que desejam bem. E isso é duro, sabe? Até para mim que sou, até para mim não, principalmente para mim, porque eu sou uma pessoa emocionalmente apegada às pessoas, apesar de eu ter, graças a Deus, andado já milhas nessa cura emocional, mas eu ainda me pego achando que as pessoas têm consideração por mim, que querem o meu bem. E não é verdade. E cada dia mais eu sinto a necessidade de me afastar. E o afastar, às vezes, não é você dizer assim, não, vou mudar para longe ou vou. Não, às vezes necessariamente não tem nem como você mudar, né, para longe de parentes ou basta você se preservar. Você, eu já falei, eu fiz um vídeo aí no canal, nesse canal, né, no meu canal, que teve muita visualização, já vai para 600 e poucas visualizações, que para mim, no meu caso, como meu canal é ainda pequeno, né, é muita visualização e eu sou grata a Deus e a essas pessoas que visualizaram. É, falando sobre, eu falei sobre estar em paz em casa, ter paz na minha casa, que verdadeiramente eu tenho muita paz. E aí, hoje eu senti essa necessidade de gravar para vocês. E fica como um alerta, pessoal. Não queira contar suas coisas para ninguém, sabe? Não queira, não ache que as pessoas vão torcer por vocês, vão te incentivar. A maioria vão te fazer você desistir. Creia. Você acredita nisso? A maioria dos da sua parentela vai, se não fala na sua frente, vai falar por trás ou vai ficar de conversinha. Então, por isso hoje eu falo para você que é meu, que gosta do meu conteúdo, que está inscrito no meu canal, aqueles que vão chegar ainda, eu não falo abertamente mais do que eu quero fazer, eu dou uma noção assim de, talvez a pessoa pense, ela vai fazer isso, sabe? Vai por esse caminho, e no meu coração está totalmente diferente, porque eu realmente eu não falo, sabe? A Bíblia fala que as más conversações, ela corrompe os bons costumes, sabe? Os bons costumes. E eu tenho visto isso,
no meio dos meus, sabe? As pessoas corrompidas e que não quer o bem do seu familiar, sabe? Então, não fale, não fale. Às vezes, sabe, você está tentando, querendo, buscando, correndo atrás dos seus sonhos, das suas realizações, e espere acontecer primeiro para eles verem e quando acontecer, ainda ore, reze, faça alguma coisa que você crê, porque a inveja é grande. A inveja no meio da família é muito grande, da parentela. Muitas pessoas vão discordar, vão dizer, nossa, você é amarga, você... Não, não é não. Eu sempre fui uma pessoa que doei, sabe, quando eu podia, né, quando eu tinha condições de ajudar. Sempre fui uma pessoa muito que gosto, e eu gosto até hoje. Hoje eu não tenho condições, mas eu era uma pessoa assim que quando eu tinha, eu ajudava, eu doava, até amor, sabe? Tem coisa que desfrauda, não é desfrauda, defrauda a gente, sabe? E a gente começa a carregar peso e fardo de fulano, de ciclano, e na maioria são todos, como é que fala? Sugadores de energia, sugadores de sonhos, e eu tenho, graças a Deus que o Senhor me dá, né? O Espírito Santo sempre me dá discernimento, sabe? Às vezes você tá no meio de conversas, você tá no meio de situações que você vê a diferença que a pessoa tem com você, a diferença que a pessoa e parece, né? É como eu falei, é camuflado, parece que estão torcendo a favor, mas na verdade estão torcendo contra. Isso é bem cultural também, sabe? Aqui no Nordeste, principalmente, eu tô falando dos meus, não tô falando. Mas a cultura aqui é essa. Muita falação, muito desejar o mal por nada, sabe? Então é isso. E eu senti assim mesmo, de verdade, desde esses dias que eu quero gravar para vocês, que parente não é família. E muitas das vezes família não é família. Família, às vezes é até uma... A Bíblia fala que um amigo verdadeiro, ele vale mais do que um irmão, sabe? Porque tem pessoas, hoje está muito raro de você também ter um amigo, uma amiga verdadeira, mas eu acredito que ainda existe, sabe? Eu acredito que ainda existe. E muitas pessoas são realmente que torcem, difícil, mas tem. E eu sou uma pessoa muito aberta, assim, para tudo, mas eu tenho um pouco que me fechar mais, sabe? Falar menos, confiar menos, acreditar menos. E isso também foi onde me levou à ruína. Eu falo para você, foi onde me levou à ruína. De eu falar demais, de eu acreditar demais, de eu confiar demais em pessoas, de eu não ter assim um projeto definido para dizer, olha, eu vou fazer isso e até o final, sempre pensando em pessoas, sempre pensando no bem-estar de alguém, sabe? E isso não é bom porque você acaba esquecendo de você mesmo, sabe? Eu tive até que fazer terapia para poder sair desse ciclo vicioso que é você se doar tanto, né? Eu sempre, hoje, eu penso assim, eu quero continuar sendo boa, até porque eu tenho, né, eu sou uma carta aberta de Cristo aqui na Terra, uma testemunha, como diz a palavra, mas Jesus, quando ele ensinava, ele não ensinava, ele ensinava com, muitas das vezes, até com dureza,
porque ele conhecia e conhece o coração das pessoas. Então, se você ler a Bíblia, você pode pensar assim, Jesus era duro, e não era. É que Jesus, por onde ele ia, ele passava a verdade, né? A mentira não prevalecia, porque a mentira não vem de Deus. E a gente vive num caos, né? Num mundo totalmente sem amor, sem consideração, né? É uma alienação parental muito, sabe? Tô olhando aqui o tempo. É uma alienação parental. Se você se dá com um, não é, você não pode se dar com o outro porque já causa confusão. Isso para mim não funciona não, sabe? Não funciona. Isso eu não tô assim, pessoal, eu tô gravando, mas não é denegrindo ninguém, não é. Os meus vídeos não é para incomodar ninguém, é para alertar, sabe? É para você, até para mim mesmo ver o quanto eu caminhei, graças a Deus, o quanto eu me libertei de família, sabe? Você gostar da sua família, não é você querer viver debaixo dos pés, sabe? As pessoas ditar regras para você. E aqui no Nordeste, na minha família, assim, você vê muito isso, sabe? De que as pessoas querem, se você, no meio da família mesmo, né? Você perceber que se você fala com você já não é, sabe? Fulano não tá certo, fulano não tá certo, eu tô certa, e sabe? Aquela picuinha, assim, que às vezes cansa, irrita, sabe? Irrita a mente, é, inquieta a alma. E eu não sou disso, sabe? Eu não sou de estar assim. Eu gosto de todo mundo, eles lá e eu cá, né, no meu canto. Eu não sou obrigada a acreditar, como é que fala? Eu não sou obrigada a tomar as dores de ninguém, nem ficar ouvindo, né, certas coisas que não mudam nunca. E é isso, pessoal. Quando você ouvir esse, quando você assistir esse vídeo, você que gosta do meu conteúdo, isso é uma reflexão. Porque às vezes nós ficamos presas, né, em algo que é a vida inteira, sabe? Você tá ali naquele negócio e você não sai, sabe? Você que tem que sempre ser maleável, você tem que sempre querer estar juntando as pessoas, você tem sempre que estar engolindo para não falar coisas que a pessoa. E outra, é uma coisa bem forte, né? Que as pessoas não. Isso aí é mundialmente, mas tem pessoas que são mais difíceis de entender, né? Você tá ali dando um parecer que não é dessa forma, que todo mundo planta e colhe, né? Exatamente o que plantou, e é isso, é aquilo, sabe? Mas o disco não muda nunca e é cansativo. Quando eu fiquei aqui 2 anos, morando aqui mesmo, de certa forma, eu me isolei, sabe? Porque não tem. Eu gosto muito de conversar, até, sabe, eu gosto muito de conversar, mas até nisso eu tenho que aprender, porque você aprende todo dia. Se uma conversa não edifica, se uma conversa não vai ajudar, se uma conversa vai te trazer danos e causar danos nas pessoas, então não é uma coisa proveitosa, não é uma coisa boa, sabe? De você dizer assim, não, eu tô aqui, mas tô só conversando, mas essa só conversa, muitas das vezes ela te leva a lugares que você não quer mais ir mentalmente, né? Tô falando isso mentalmente e emocionalmente, e você acaba, muitas das vezes, voltando, né, ao zero,
de onde você estava, né? E, gente, olha, cansa, sabe? Cansa, você fica decepcionado, você fica se perguntando se vale a pena, sabe? Uma coisa ou outra. E aprendendo também, porque a gente aprende todo dia. Você aprende a como você não querer ser igual, sabe? A como você não quer pensar igual aquela pessoa. E antes você pensava igual, ou então você até não aceitava, mas você ficava quieta assim, sabe? E hoje eu evito até ouvir certas coisas, porque se torna, como eu falei, um ciclo vicioso. Pessoal, reflexão de hoje para vocês, para mim, principalmente. Deixa seu like, deixa seu comentário e aprenda a ter uma vida leve, a viver uma vida leve, sem carregar fardos, conversas do passado que não vai te trazer nada de bom. E é isso. Desce o dedão no like. Eu agora aprendi essa história de dedão no like. Eu estava na cidade de Caruaru e um rapaz me viu gravando e falou assim: desce o dedão no like. Eu digo: é isso aí, desce o dedão no like, deixa seus comentários e você não é obrigada a concordar comigo, né? E cada pessoa tem a sua visão, mas uma coisa que Deus tem me ensinado é abrir a mente e pedir, e eu sempre peço a Deus que o Senhor renove minha mente. Porque todo dia é um dia novo e todo dia a gente tem que aprender. Não importa se você tem, como eu já falei, não importa se você tem 50, 60, 70, 80, 90. Eu vejo pessoas, eu sigo uma senhorinha que ela tem 90 anos e ela fala coisas que eu fico pensando, olha, sabe, ela é à frente da idade dela, porque uma pessoa com 90 anos, ela viveu numa época totalmente igual à nossa, à sua, né? Eu com 62 anos, ela já viveu muito mais do que eu, e ela fala coisa que traz aprendizado, e eu gosto de aprender, tá bom? Meus amores, ótimo final de semana, aqui é sexta-feira, aqui não, todo o Brasil é sexta-feira. Em todo o Brasil, é sexta-feira, 9 horas, 9 e pouco, que eu tô gravando esse vídeo, mas eu não sei que hora eu vou postar, e eu também não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Que sirva de aprendizado e que você não se decepcione e não espere nada, principalmente de parentes. E é isso. Beijo. Bora pra luta, e como eu já falei, eu oro por vocês, que esse dia você pode ter um dia excelente junto com a sua família, no seu trabalho, porque muitas das vezes você pode pensar, eu sempre falo da paz que eu tenho, você, mas serve, como é possível, diante de tanta coisa, a eu ter paz, no caso a pessoa que fizer essa pergunta, a paz ela mora dentro de nós, ao redor, nosso redor pode estar pegando fogo, mas se você tiver paz interna, você vai vencer. Você vai vencer os desafios, você vai vencer a sua rotina pesada com mais solicitude, com mais saúde até. Porque o estresse traz muito enfermidade. Mas isso é coisa para outro dia. E vamos lá. Vou desligar, menina. Beijo, beijo, beijo.